Mas, Elô, conta pra gente, então, acho que a bomba que a gente tem, a principal do dia de hoje, é que o advogado do Cid, né, do Mauro Cid, o Rodrigo Rocha, alegou questões profissionais e familiares para deixar o caso. Ele que já tinha deixado o caso do Anderson Torres e que é muito próximo à família Bolsonaro. Esquisito, não? É um bocado esquisito, especialmente se a gente pensar o seguinte, ele deu uma entrevista à TV Globo ou à Globo News, não tenho certeza, e deixou a família do Mauro Cid muito irritada. Por quê? Nessa entrevista, ele defendeu muito mais o Bolsonaro do que o cliente dele, que é o Mauro Cid. Então, ficou um mal-estar enorme e a família ficou tiririca, para não usar outra palavra, e agora ele deixa o caso. E o Mauro Cid pegou um advogado, que é um advogado especialista em delações. Então, acho que a família Bolsonaro tem muito motivo para ficar assustada. Agora, eu queria contar um pouquinho para vocês, porque quando eu vi que ele pulou fora do barco, eu fui ver um pouco da história desse advogado, do Rocha. E aí encontrei várias matérias muito interessantes. Por exemplo, em 2020, a Alice Maciel, da Pública, contou que o Rocha já tinha defendido um miliciano conhecido no Rio de Janeiro, chamado Orlando Oliveira Araújo, mais conhecido como Orlando Curicica, um ex-policial que foi apontado por uma testemunha como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Essa acusação ficou meio complicada porque depois surgiu uma testemunha que disse que não era isso, mas depois disseram que a testemunha era falsa, ou seja, o fato é que esse advogado está envolvido em muita coisa, pelo menos esquisita. Ele também foi um advogado que defendeu militares do Rio acusados de tortura durante a ditadura militar, no decorrer das audiências da Comissão da Verdade. Então, ele defendeu o general Newton Cerqueira. Esse advogado, então, tem uma ficha longa de envolvimento com pessoas suspeitas de envolvimento com problemas sérios no nosso país, né? Então, mas agora ele parece que estava mais interessado em defender a família Bolsonaro e está pulando fora do caso, deixando o Mauro Cid por conta desse outro advogado que vai lançar um livro aqui na semana que vem, aqui em Brasília, justamente sobre delações. Então, ao que tudo indica, Mauro Cid deve estar se preparando para abrir o bico e pode sair muita coisa importante daí. Elô, eu ontem fiz um post no Twitter falando sobre essa troca de advogados do Mauro Cid obviamente chama a atenção a mesma estratégia de começar com o advogado da família Bolsonaro e depois trocar de advogado. Esperava-se que o Anderson Torres fosse falar também, acabou não falando, por enquanto não falou nada de revelador. Mas em relação ao Mauro Cid, eu fiz uma aposta de que se tem alguém que vai delatar o Bolsonaro, esse alguém é o Mauro Cid. Por quê? O Mauro Cid é de uma família rica, é filho de general, a gente vai falar já sobre a fortuna da família do Mauro Cid, e seria a pessoa mais difícil de ser apagada, entre aspas, ou de sofrer algum tipo de atentado por conta de ser de uma família de militares. Muita gente discordou e disse que não, mas ele é militar, o pai dele foi da AMAN junto com o Bolsonaro. Você acha que essa troca de advogados realmente coloca o Mauro Cid nessa rota de delação? Ou a fidelidade dele com o clã Bolsonaro e com o militarismo e com esses ex-cadetes da AMAN é mais forte do que o risco à própria integridade do Mauro Cid, Elô? Olha, eu acho que tem muita coisa aí nesse pacote, né? Ele representa, mal ou bem, as Forças Armadas. Ele também representa a história da família dele, que não quer ver o nome da família ser jogado na lama, o que eu acho que já passou da hora, né? Acho que já está meio tarde para isso. Porém, eu acho que ele vai tentar, a família dele, né? Pressiona para que ele salve ao máximo o que for possível salvar da reputação do Mauro Cid. Então, acho que é um risco seríssimo, sim, dele contar muito mais do que a família Bolsonaro gostaria que ele contasse. Agora,
uma coisa também é certa, né? Ele pode contar muita coisa, mas muito do que ele vai dizer vai incriminar o próprio Mauro Cid. Ele não é um agente inocente nessa situação toda. Ele participou e participou ativamente. O irmão dele, inclusive, ajudou muito no processo das fake news. Ele municiou o Bolsonaro em várias lives que ele fez, com PDFs que ele produzia, por exemplo, dizendo que tratamento precoce de Covid dava certo, e aí Bolsonaro usava isso como se fosse uma prova. Ele também municiou Bolsonaro com vazamento de um inquérito na PF a respeito do sistema eleitoral, que depois ficou claro que não trazia nada que assim, desabonasse o sistema eleitoral, falava apenas de um hacker que tentou atrapalhar o sistema eleitoral e não conseguiu, mas ele divulgou isso num documento que foi usado por Bolsonaro para dizer que o sistema não era confiável. Ou seja, a família, os irmãos Cid estão investidos até o pescoço nas falcatruas do governo Bolsonaro. Então, eu não sei até que ponto que ele pode contar vai livrar a barra dele, mas talvez atenue a pena que ele tem pela frente. E aí complica a vida da família Bolsonaro. Chico. Perfeito. Não, a Elô, acho que está corretíssima a tese dela. Eu acho que no primeiro momento, ele viu que estava numa enrascada, a família Cid, no geral, numa enrascada com esse advogado do Bolsonaro. Esse advogado do Bolsonaro, ele no primeiro momento, ele corre para a Globo News, começa a defender o Bolsonaro e construir uma tese de que se os arredores são culpados, o Bolsonaro não é. Então, como é que eu vou seguir com um advogado que me incrimina para salvar a pele do Bolsonaro? Então, acho que a família ficou revoltada com essa entrevista, e ontem foi um dia explosivo para a família, um dia em que o repórter Arthur Guimarães, no site Metrópolis, revela a fortuna da família na Califórnia e um pouquinho também em Miami, porque são 4 imóveis no geral, parte na Califórnia, parte em Miami. Acho que um dia explosivo para a família sacou que, olha, se a gente continua com o Bolsonaro, com esse advogado do Bolsonaro, que é o mesmo advogado escalado para qualquer coisa, desde a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Caso, aliás, que o advogado saiu muito bem, por conta das boas relações dele no STJ. Então, a família entendeu que, se segue com o Rocha, só ele seria incriminado. Agora, pelo menos, cria-se esse suspense de delação. A Elô, acho que está corretíssimo quando diz que delatar é também se incriminar. Não tem. O Mauro Cid está nas joias, o Mauro Cid está nas lives mentirosas, o Mauro Cid está com a mão colada no universo do bolsonarismo. É o ajudante de ordens, não tem como se safar. Sim. Mas, pelo menos, tecnicamente, fica com a defesa correta. Tem um advogado que não vai só pensar no Bolsonaro, vai pensar um pouco também na defesa da família do Mauro Cid. Eu posso acrescentar uma coisinha só, gente? Pode. A impressão que esse advogado dá é de que ele só entra nos processos para passar um tempo com o preso para garantir que ele não vai abrir a boca. Pressionar Perfeito. E dizer, não, você tem que ficar calado. Aí, quando ele acha que isso já está resolvido, ele pula fora. Mas vamos ver se vai funcionar com o Mauro Cid, né? Pô, Elô, acho que você decifrou a parada. A missão do cara é acalmar, no primeiro momento acalma, porque é um momento perigoso. Imagina, coloca um Anderson Torres ali para ver o sol nascer quadrado. Aquele primeiro momento é muito perigoso. Então, o que o advogado faz? Acalma, amansa, defende o Bolsonaro, depois pode acontecer o que acontecer, mas, Elô, acho que você matou a charada, viu? Acho que o caso a história desse sujeito é abafar um primeiro momento mais perigoso para o Bolsonaro. Ou faz uma série de acordos, né? Passa uma mensagem ali, com certeza. Ou Vivian, ou diz, se tu acusa o Bolsonaro, tu vai junto, porque tu está implicado. Além de, óbvio, aquelas ameaças de quem anda com a milícia, né? Vê a ficha desse advogado junto a milicianos do Rio de Janeiro.
Agora, Exato. ele deixa o Mauro Cid num dia, né, em que é revelado, como o Chico trouxe aqui, né, Elô pode explicar também melhor para a gente. Ontem você falou bastante disso na segunda edição do ICL, sobre o fundo, né, o Cid Family Trust. Então, também é um momento bastante delicado para a família. Então, a apuração da revelação foi do site Metrópolis, do Arthur Guimarães. Então, o irmão do Mauro Cid, né, o Daniel Cid, comprou várias mansões, né, mas uma delas que custa pelo menos 8,5 milhões de reais. Essa mansão fica na Califórnia. E da segunda matéria dele, ele operou uma milícia digital contra as eleições, divulgou fake news. Enfim, a Polícia Federal está investigando transações da família no exterior. Eles estão todos enrolados, né, Elô? Exatamente. A gente lembra que quando o telefone do Mauro Cid foi apreendido, aí logo vazou que ele tinha remessas de dinheiro um pouco suspeitas, sem falar no dinheiro, nos 35 mil dólares encontrados na casa dele, dinheiro vivo. Agora, gente, vamos dar uma olhada nessa casa. No tamanho dessa casa, são 5 quartos, 4 salas, olha a vista, centro de terreno, olhando para o vale inteiro. Isso é, como eu disse ontem à noite, isso é mansão de Hollywood, é coisa para estrela de Hollywood, nada menos do que, olha essa sala, sim, os vidros, a vista, o pé direito. Pelo amor de Deus, isso é de fato uma mansão. Então, esse cara investiu um dinheiro grande nessa mansão, ele tinha outros 2 imóveis, vendeu um deles, mas colocou tudo num fundo chamado Cid Trust Family, Cid Family Trust, isso, que é um trust, é uma maneira de você proteger os bens, escondeu os bens, e ele registrou a empresa da família em Delaware. Delaware é um lugar conhecido porque é o grande paraíso fiscal dos Estados Unidos. Tem a cidade, o estado de Delaware é um estado minúsculo, que não tem absolutamente nada, é um estado de passagem. Você passa, vindo de Nova Jersey, indo para a capital americana, para Washington, você passa rapidinho por Delaware, não demora nada, porque o estado é minúsculo. E ele é famoso por ter prédios e prédios com caixas postais que representam empresas que estão ali baseadas apenas de nome, apenas para ter o refúgio de um paraíso fiscal. E foi lá que a família Cid foi se esconder, ou tentar se esconder, né, gente? Porque hoje em dia é muito difícil, veio tudo à tona nessa investigação incrível do site Metrópolis, então a casa está aí para todo mundo ver. E agora vamos ver como essa família vai se defender e explicar esse dinheiro todo. Porque, gente, não é qualquer pessoa que consegue comprar não só uma mansão como essa, como vários outros imóveis nos Estados Unidos. É dinheiro pesado, não é brincadeira.